Fala, impressionadores! Nesse vídeo eu quero ensinar você sobre o Numba. Como que você usa o Numba, para que ele serve? Basicamente ele é uma ferramenta para acelerar os seus códigos. E eu estou falando acelerar e muito. Então vem entender ao longo desse vídeo quais situações onde você pode usar o Numba, como que você usa, você vai ver que é bem simples, você vai botar uma linha de código e bum, a magia vai estar funcionando, mas você precisa entender como que isso funciona. Vamos direto para o conteúdo. Bom, galera, se você gostou da ideia desse vídeo, já deixa o seu like aqui. E eu vou deixar para você de presente aqui na descrição alguns links, beleza? Além do link do material e dos arquivos da aula e assim vai, eu vou deixar também o link de um mini curso gratuito de Python, onde eu construo com você um projeto completo em Python. Então, se você tiver interesse em fazer isso, pega esse mini curso, ele é gratuito, e acessa lá. E outro link que vai estar na descrição para vocês disponível é o link do nosso curso completo de Python. Se no momento que você estiver vendo esse vídeo, a gente estiver com vagas abertas, esse link vai te direcionar para a página de inscrição. Se no momento que você estiver vendo o vídeo, a gente estiver com vagas fechadas, a gente fica abrindo e fechando turmas ao longo do ano, aí ele vai te direcionar para a página de lista de esperas. Beleza? Então, vamos partir agora para o nosso código. Bom, galera, o que é o Numba? Vamos tentar entender. O Numba, ele essencialmente é uma ferramenta como se fosse uma biblioteca mesmo, onde o objetivo dele é conseguir acelerar os seus códigos em Python, compilando eles diretamente para linguagem de máquina. Como assim, Lira? Basicamente é o seguinte, imagina que você tem um código aqui e eu tenho dois arquivos iniciais dos exemplos que a gente vai rodar aqui na aula de hoje, beleza? Então, imagina que você tivesse aqui querendo, vamos pegar um exemplo bem simples aqui, ó. Eu estou querendo pegar eu tenho uma função aqui que calcula o valor com o imposto, aí ela recebe um valor, né, um preço, e devolve para a gente o novo valor já com o imposto calculado, né, ou seja, aumentando 10% o valor desse produto. Então ela está acrescentando o imposto no valor do produto. Beleza. Só que o que acontece? Todo código em Python, a gente diz que ele é interpretado. Então você vai ver que algumas pessoas vão falar assim, Lira, o Python ele é lento, os for no Python eles demoram muito e tudo mais e não sei o quê. Por que isso acontece? Não é que ele necessariamente é lento, obviamente depende do que você está querendo fazer e da quantidade de iterações que você está querendo fazer, ou seja, a quantidade de vezes que você está mandando executar o código e as ferramentas que você está usando para isso. Quando você constrói um for simples no Python, como o Python é uma linguagem interpretada, ele naturalmente é mais lento do que outras linguagens que são compiladas, que a gente diz. Basicamente, o Python ele precisa passar, digamos assim, por como se fosse uma abstraçãozinha intermediária para conseguir transformar esse texto que você está escrevendo aqui em linguagem de máquina que o seu computador é capaz de rodar. E o fato dele ter essa etapa intermediária para fazer isso torna esse processo um pouco mais lento. Eu já fiz um vídeo comentando mais sobre isso aqui no canal, se você deveria se preocupar com a velocidade do Python e tudo mais, e não sei o quê. E eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, então se você quiser entender isso mais a fundo, assiste esse vídeo. Mas, em muitas situações, no geral, você não vai ter tantos problemas com isso, porque também o Python tem outras bibliotecas que quando você está trabalhando com um volume de informações muito grande, como NumPy, Pandas e tudo mais, ele consegue fazer esse processo de uma forma eficiente, porque essas bibliotecas já resolvem essas situações, beleza? Mas, em situações como essa, onde você está querendo fazer simplesmente um loop e executar esse loop várias e várias e várias vezes, então nesse nosso caso daqui, olha só, a gente está executando esse loop aqui 1 bilhão de vezes, 1 bilhão não, 100 milhões de vezes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não, 1 bilhão de vezes mesmo. Então esse loop aqui, ele vai executar isso aqui 1 bilhão de vezes, tá? Eu posso até diminuir um pouco aqui para não demorar tanto, mas olha só, quando você pega esse código padrão do Python, e o que esse código está fazendo? Ele está executando um loop aqui, que vai rodar 1 bilhão de vezes, e vai calcular o tempo, tá vendo? O tempo de início, o tempo de fim, e vai me dar o tempo entre que ele demorou para executar esse loop aqui 1 bilhão de vezes. Se a gente mandar ele aqui executar esse código, olha só o tempo que ele vai demorar para fazer isso. Ó. Fica olhando aqui embaixo. Ignora essas informações aqui em cima e fica olhando aqui embaixo o tempo que ele vai demorar para fazer isso. Você vê que ele vai demorar alguns segundos. Às vezes, dependendo da linguagem de programação que você está usando, ele vai demorar um pouco menos para fazer isso. Em algumas linguagens de programação ele pode demorar 1 segundo, 3 segundos. No Python, aqui nesse caso, no meu computador, com a capacidade do meu computador e tudo mais, e ao mesmo tempo em que eu estou gravando as coisas aqui para vocês, você vai ver que ele vai demorar mais ou menos, se eu não me engano, eu fiz um teste aqui, ó, 20 e poucos segundos. Tá vendo aqui, ó? 26 segundos, tá? Então ele demora, em média, 26 segundos para rodar isso daqui para 1 bilhão de linhas. E aí o que acontece? Existe o Numba. O que o Numba faz? Se você entrar lá no site do Numba, só digitar Numba no Google e entrar, você vai ver aqui no manual do Numba que o Numba, olha lá, ele é um Just-in-Time Compiler. O que ele faz essencialmente? Ele vai pegar essa função especificamente do seu código e ele vai, ao invés dessa função aqui, ele tratar ela da mesma forma que os códigos normais em Python são tratados, essa função
ele vai compilar ela para linguagem de máquina just in time, ou seja, bem nessa hora em que você for executar, e aí ele vai executar essa função. Quando você está executando, tipo, eu tenho uma função que faz uma coisa, duas coisas, três coisas, quatro coisas, cinco coisas, assim vai. Funções que executam ações, mas que não são loops grandes, você vai perceber que você não vai nem conseguir aplicar muito o Numba. O Numba ele explica aqui. A ideia do Numba ele surgiu justamente para você conseguir, ele dá uma explicada aqui, ó, Will Numba work for my code? Se você quiser, clica com o botão direito aqui, manda traduzir, ele vai explicar. Mas resumindo para vocês, o que o Numba faz é que ele pula essa etapa intermediária de interpretação do Python. Ele compila isso daqui direto para a linguagem de máquina. Então, na hora de executar esse código todo aqui, esse código ele executa de uma maneira mais rápida. Só que isso funciona principalmente para operações matemáticas. Então, a galera que tem que fazer muitas operações matemáticas com Python, muitos loops, essencialmente para operações matemáticas, aplicações do NumPy, tá? Aplicações do NumPy e loops muito grandes. Quando você está fazendo loops muito grandes assim, for, não sei o que, não sei o que lá, e aí ele vai rodar zilhões e zilhões de vezes. Porque se não forem zilhões e zilhões de vezes assim, tipo 1 bilhão de vezes, você provavelmente não vai ter problema com isso. O código vai executar em 2, 3 segundos e está tudo bem. Agora, se você quiser executar esse código aqui 1 bilhão de vezes, aí talvez essa velocidade realmente possa fazer diferença para você. E aí que entra o Numba. Então o Numba ele acelera essas coisas. E como que ele faz isso? O primeiro passo é você instalar ele. Você instala ele como se ele fosse uma biblioteca do Python normal. Então você vem aqui lá, abre seu terminal, abre aqui o prompt de comando e digita lá pip install Numba, beleza? No meu caso ele já estava instalado, então vai dar tudo certo, mas no seu caso ele vai instalar. E aí, na hora de você importar, você vai fazer assim, ó, from Numba, import, e aí a gente vai ter duas funções, o JIT e o NJIT, beleza? Normalmente você vai usar muito mais o NJIT, mas eu vou explicar. Basicamente é o seguinte, JIT é just in time, tá? E aí o NJIT você vai entender agora. Essencialmente, para você aplicar um Numba aqui, você precisa, antes da função, colocar um decorator nessa função. Então, @JIT. O que é esse arroba aqui? Ele está atribuindo uma funcionalidade para essa função aqui embaixo. Tudo que tem esse arrobazinho antes de uma função é um decorator. O que um decorator faz é que ele atribui uma nova funcionalidade para o cara que está logo embaixo dele. Então, ele atribui uma nova funcionalidade para essa função aqui. Beleza. E aí, você tem que passar um parâmetro aqui para esse JIT, que é o parâmetro noPython igual a true. O que é esse parâmetro? NoPython, tá? NoPython igual a true. O que isso aqui diz para ele? Diz que esse código aqui ele não vai ser interpretado como o código padrão do Python vai ser interpretado. Esse código padrão aqui ele vai ser compilado just in time para a linguagem de máquina e aí sim ele vai executar. Então isso vai fazer ele ser muito mais rápido. Só que para você não ter que escrever isso tudo, JIT noPython igual a true, você pode só colocar o NJIT. O NJIT, ele nada mais é do que o JIT já com o parâmetro noPython igual a true. Tanto faz, você pode escrever assim, ou você pode chegar e colocar aqui NJIT. E aí, olha a diferença de velocidade. Lembra, isso aqui tinha demorado 26 segundos para executar. Quando eu rodar isso aqui agora, rodei. Olha lá, 0,17 segundos que ele demorou. Vou rodar de novo. Rodei. 0,16 segundos. Vou rodar de novo. 0,17 segundos, tá vendo? Então ele fica muito mais rápido quando ele faz isso. E o interessante é que se você precisar usar essa função outras vezes no seu código, como ele já compilou isso uma vez, porque ele compila isso quando você define a função aqui, ele pode se tornar ainda mais rápido, né? Ou seja, porque na primeira vez que ele executa isso aqui, ele compila isso em linguagem de máquina e roda. Na segunda vez que ele for executar isso aqui, se você estiver usando esse valor com imposto aqui dentro do seu programa, ele pode acabar sendo ainda mais rápido, porque ele não precisa nem do tempo de compilação, ele só pega, executa, pega, executa, pega, executa. Então, você está em uma economia de tempo aqui realmente muito grande. Então essa daqui é uma das grandes aplicações do Numba, para operações matemáticas, ou seja, for, né, loops, normalmente vai ser isso. Loops muito grandes que fazem operações relativamente simples, mas são operações numéricas, operações matemáticas, e assim vai. Então eu estou querendo fazer alguma conta aqui dentro. Ou então, no segundo exemplo que eu trouxe para vocês, olha só. Eu estou querendo calcular, eu tenho aqui, digamos assim, uma lista de preços de produtos. Então aqui, ó, eu criei uma lista, e aí repara o seguinte. A lista de informações, ela faz diferença para o Numba a partir do momento que o Numba, para ele trabalhar de forma eficiente com listas, você tem que transformar essas listas num array do NumPy, tá? Então, o que é esse array aqui? Ó? Eu vou comentar o resto dessa linha de código todo para você ver. E o que é esse código que eu construí aqui para vocês baixarem e vocês poderem testar no computador de vocês também. Olha só. Esse código que eu escrevi aqui, olha só, ele está gerando um array, ou seja, uma lista, né? Só que é uma lista do NumPy, tá? Por quê? Porque se você olhar na documentação do Numba, ele vai dizer para você que ele funciona muito bem
com o NumPy, tá? E aí, então ao invés de usar uma lista padrão Python, você usa uma lista do NumPy. Show de bola, até aí tudo bem. Aí o que acontece? Essa lista aqui é uma lista que ela gera números de 1000 até 10.000 e eu estou gerando acho que 10 milhões de números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso mesmo. 10 milhões de números. Então eu estou gerando 10 milhões de números aleatórios. Imagina que você trabalha lá na Amazon, você tem lá uma lista com 10 milhões de preços e agora você quer calcular o novo preço de cada um desses produtos. Só que qual é a regra de cálculo do novo preço de cada um desses produtos? A regra de cálculo basicamente é essa daqui. Se o preço do produto for maior do que 5.000, então você vai aumentar em 10% o preço do produto. Se o preço do produto não for maior do que 5.000, você não vai aumentar nada o produto. Então é isso que esse if está fazendo aqui. E aí, o que eu estou querendo calcular aqui nessa função, eu chamei ela de preço com imposto, mas na verdade o que eu quero calcular com ela é o aumento total. Ou seja, pegando todos os produtos que a gente tem aqui, aumentando o preço de todos os produtos, qual é o total, o valor financeiro total que eu aumentei nos produtos? Ou seja, eu vou pegar, se o produto ele aumentou de 5.000 para 5.500, o aumento total desse produto foi de R$500. Um outro produto aumentou de 10.000 para 11.000, o aumento total dele foi R$1.000. O aumento total que eu estou querendo calcular é o 1.000 mais o 500, ou seja, quanto que eu aumentei de valor financeiro somando todos os aumentos que eu fiz em cada produto. Essa é a lógica do que essa função aqui está querendo fazer, tá? Então, eu tentei trazer uma aplicação aqui para vocês. Mas repara, apesar dela ter uma aplicação um pouco mais prática do que simplesmente você fazer uma conta aqui de 1 vezes 1, né? Ou seja, apesar de ter por trás dela alguma lógica, essa função em si, ela essencialmente está fazendo contas. Então, quando você está com uma função essencialmente fazendo contas, ou seja, você não está criando um dicionário, adicionando informações no dicionário, criando um data frame do Python e editando ele, criando uma lista ali dentro e adicionando informações nessa lista, ou seja, a operação que você faz dentro da função essencialmente são operações matemáticas, né? Você está multiplicando, somando, diminuindo, subtraindo, criando variável e tudo mais, aí o Numba funciona muito bem. Então eu vou de novo, eu vou importar aqui o ngit aqui do Numba, então eu vou chegar aqui e fazer, ó, from Numba import ngit, tá? E aí a gente vai ver a diferença de velocidade quando ele faz isso daqui. Repara, aqui a gente está com 10 milhões de informações, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, é isso. A gente está com 10 milhões de informações aqui. Então, é um loop grande, mas não é um loop tão gigante assim. É bem factível de você encontrar bases de dados com 10 milhões de linhas, tá? E aí, vamos rodar esse código aqui sem a aplicação do Numba e comparar com a aplicação do Numba. Então eu vou limpar isso aqui, ó. Vou limpar aqui o terminal, só para vocês poderem ver as coisas direitinho. Ó, rodei. Sem a aplicação do Numba, quanto tempo ele vai demorar para rodar isso aqui para 10 milhões de itens? E repara, se fosse 1 bilhão de itens, essa diferença de tempo, quanto maior for a quantidade de loops que ele tem que fazer, maior é a diferença que o Numba vai fazer. Então olha lá, ele calculou aqui, ó, tá vendo? 4 milhões, 165 mil, sei lá quantos milhões tem aqui. E 6,7 segundos foi o tempo que ele demorou, beleza? Para rodar. Então, ó, se eu rodar isso aqui, ele vai demorar mais ou menos esses 6, 7 segundos para rodar isso sem a aplicação do Numba. Então, ó, olha lá, 6,5 segundos. Ok. Se eu chegar agora e aplicar o Numba, @ngit, qual vai ser a velocidade que ele vai rodar isso daqui? Ó? Rodei, 0,23 segundos. Rodei de novo, 0,23 segundos. Tá vendo? O resultado financeiro que você tem aqui é o mesmo resultado financeiro, essencialmente, tá vendo? Ah, Lira, mas tá com uma leve diferença aqui entre um e outro e tal. Sim, isso é arredondamento do Python só, porque como a gente está trabalhando com zilhões e zilhões e zilhões de números, ele dá uma leve diferença aqui no arredondamento, tá? Mas é só o arredondamento mesmo da conta que ele está fazendo ali dentro. Dessa conta aqui de multiplicar por 1,1, tá? Então não precisa se preocupar quanto a isso. Mas o que importa é que o código em si está rodando de uma forma muito mais rápida. Então é para isso que serve o Numba. Lira, quero saber se o Numba vai funcionar para os meus códigos e tudo mais. A regra geral é, cara, se o que você está fazendo aqui, normalmente você vai aplicar ele numa função, você não vai aplicar ele no seu código inteiro. A regra geral é, se essa função aqui ela tem um loop dentro dela, esse loop é o loop que você vai executar várias e várias vezes, e os comandos que ela está executando aqui dentro são essencialmente contas que você está fazendo, cara, o Numba vai funcionar como uma luva. Se for alguma coisa um pouco mais complexa do que isso, aí minha recomendação, cara, dá uma olhada aqui no site do Numba, ele tem esse guia aqui de 5 minutos que você pode traduzir, e que você vai ver outras aplicações até que você consegue fazer que não sejam só essas contas necessariamente diretas. Você pode fazer operações com o NumPy ali dentro e assim vai. E aqui tem também alguns requisitos de sistema operacional, tá? Porque para o Numba funcionar, ele precisa, por exemplo, que você esteja num sistema operacional de 64 bits, ou então com esse tipo de arquitetura que está aqui embaixo, e assim vai, beleza? Então, aqui são as ferramentas, digamos assim, que o Numba funciona out of the box, né? Ou seja, de uma forma padrão, e você inclusive consegue instalar algumas outras extensões no Numba aqui. Então se você quiser, dá uma olhada depois aqui nesse guia, porque ele pode te ajudar, e pode ser que isso aqui acelere os códigos que você está tentando fazer, beleza?
Espero de verdade que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.